O número que se fala é entre 30% e 35% de material que entra em obra sai como resíduo. Você comprou esse material, ele entrou na sua obra, ele foi processado lá, usou mão de obra, saiu como entulho, você paga para isso ir embora. Quer dizer, quanto dinheiro está aí? Quando você digita sustentabilidade no Google, o que aparece? Uma mãozinha segurando uma árvore. E isso é tão pobre. Quando você gasta menos, quando você consegue fazer mais com menos, você está sendo sustentável. Quando você tem boas relações com as pessoas, com os fornecedores, com os clientes, você está sendo sustentável, quer dizer, você está fazendo aquela relação durar mais. A gente constrói carro assim, né? As pessoas pensam, projetam. Ninguém fica lá na hora da linha de produção tentando entender se a lanterna é redonda ou quadrada, ou como é que ela vai encaixar. E a gente não chegou nesse nível de construção civil. Acho que a gente tem um caminho muito longo. Mas assim, por que não pensar tudo isso antes e ir lá e construir? Porque eu acho que a obra, quando ela é desorganizada e ela é suja, ela te leva para um lugar ruim de não pensar. E aí você fica naquele ambiente e aquilo ele não te leva para um lugar, deixa eu pensar como é que eu posso fazer isso melhor com mais qualidade. Você já está vivendo ali no caos, então qualquer coisa melhor que aquilo já está aceitável. Você passa na frente de prédios sendo construídos nas ruas, aquele mar de caçamba, uma do lado da outra, assim, cheio de entulho, que a gente ainda acha normal. E essa conta está chegando, né? E você está vendo que você me perguntou sobre uma forma de ser sustentável. E o que eu trouxe para você é uma forma de ser eficiente. Porque, na verdade, é isso que é sustentabilidade. É você fazer mais com menos. É você entender os recursos que você tem e usar aquilo da melhor forma. Olá, seja bem-vindo a esse espaço, o nosso novo quadro Arquintegra, esse canal onde a gente fala sobre arquitetura, construção, engenharia e tudo mais relacionado ao tema. E hoje eu recebo aqui uma pessoa muito especial, a Thaís Keiko. Ela é especializada nesse tema de sustentabilidade, gente. Vocês vão ver como o bate-papo vai ser legal. Ela é arquiteta, já teve, né, Thaís, assim, uma formação aí profissional grande, passou por várias empresas e tal. E hoje ela é empreendedora e eu consegui trazer ela aqui para compartilhar isso com você, não é demais? Então fica ligado que o conteúdo hoje vai ser incrível. Thaís, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Ivy. É um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz mesmo que você aceitou esse convite, até porque esse tema da sustentabilidade, para mim, ele é essencial para a nossa humanidade, sabe? E é pouquíssimo falado no meio da construção civil. Então, ter a oportunidade de você poder compartilhar um pouco com as pessoas, com os profissionais que estão aqui sobre esse tema... Vai ser um prazer. Nossa, vai ser extremamente enriquecedor. Thaís, vamos começar falando um pouquinho sobre você, assim, como começou essa trajetória? Você é arquiteta, né? Sou arquiteta do Mackenzie. E aí essa formação, você veio desde criança sonhando em ser arquiteta ou não? Olha, eu não me lembro de querer ser outra coisa. Olha que legal! Mas eu sei, foi uma coisa muito natural, sabe? Não foi uma coisa assim, eu quero ser, não abro mão de ser outra coisa. Não foi leve, assim, acho que eu vou fazer isso. Sempre fui pensando, a coisa foi acontecendo. E tem referência familiar? Nenhuma. Nenhuma. Nem de arquitetura, nem de construção civil. Zero. Olha que legal. E aí, bom, você se formou em arquitetura, começou a trabalhar em que ramo? Eu me formei em arquitetura e eu abri meu próprio escritório. Eu tive um escritório de projetos por aí uns 8 anos. Eu fiz muito projeto bacana. Eu tive alguns projetos publicados. Foi uma fase muito legal, tá? E aí chegou uma hora que eu queria fazer além de projeto, eu queria entender de negócio. E aí eu fui estudar, eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas, e aí eu queria entender muito mais do que era não, né? Mas do que era essa parte muito importante que é o projeto, mas eu queria entender do todo, negócio, sabe? Do negócio. E aí eu fiz essa pós-graduação e aí eu fui trabalhar em construtoras, aí eu fui trabalhar com contratos, com planejamento, com custos, com outras áreas que envolvem também esse trabalho da construção civil, mas menos projeto. Uhum. E eu aprendi muito em todo esse tempo. Acho que eu passei por 3 construtoras e foi um aprendizado muito grande. E, na verdade, assim, hoje o que eu faço, eu sei que eu consigo fazer por conta de toda essa experiência que eu tive no passado, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito boa da experiência e da idade, que assim, você vai passando por esses lugares e você vai vendo, isso eu gosto, isso eu faria diferente. E aí você vai criando o seu repertório daquilo de, puta, um dia eu vou fazer e aí vai ser desse jeito.
É um conhecimento empírico que vem com essa experiência toda que você vai vivendo. E é de tudo, né? De processos, é de pessoas, é de objetivos, enfim, é de tudo. E aí, enfim, eu sempre, nesse processo, eu fui fazendo lá o meu banquinho de dados de, putz, isso aqui é muito legal, isso aqui eu faria diferente. E aí eu fui, assim, isso foi... E eu sempre tive uma curiosidade, não sei se curiosidade é a palavra, mas eu sempre tive um interesse muito grande nesse tema, que hoje o tema é sustentabilidade que fala, né? Mas eu sempre tive muito interesse em como essa coisa toda funciona. Porque, primeiro, porque sustentabilidade é uma palavra hoje que ela ficou... Como é que eu posso te dizer? Ela não, para mim, ela não representa o que ela é de verdade. Virou marketing, a sustentabilidade. Quando você digita sustentabilidade no Google, o que aparece? Uma mãozinha segurando uma árvore. E isso é tão pobre, porque assim, quando você fala em sustentabilidade, o que é um relacionamento sustentável? É um relacionamento onde ambas as partes ganham, onde você não prejudica o outro, sustentável é uma coisa que pode durar por muito tempo sem prejudicar ninguém, né, que não agride, que faz bem. Então, essa parte de sustentabilidade, na verdade, ela não é você cuidar da plantinha, é você saber cuidar de você, do entorno, das suas relações, em como fazer as coisas de uma forma melhor, gastando menos, jogando menos coisa fora. Então, para mim, sustentabilidade está muito ligada também à eficiência. Quer dizer, quando você gasta menos, quando você consegue fazer mais com menos, você está sendo sustentável. Quando você tem boas relações com as pessoas, com os fornecedores, com os clientes, você está sendo sustentável, quer dizer, você está fazendo aquela relação durar mais. Então, eu sempre tive muita curiosidade sobre isso e sobre entendendo como isso afeta cada ponto de um bom trabalho. E isso culminou, eu estou muito feliz com isso, culminou na criação da D76, que é uma empresa que incorpora, projeta e constrói. E a gente colocou tudo isso dentro desse pacote para poder atuar realmente em todas essas frentes e tentar otimizar esse processo em cada etapa. Então, como a gente faz esse projeto dessa forma sustentável? Como a gente faz a obra dessa forma sustentável? Como a gente, como empresa, é sustentável? Enfim, todo esse pacote da sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela faz parte, ela é um pilar da D76, né? É um dos. É um dos pilares. Quais são os pilares da D76, que vocês acreditam? A gente trabalha com 5. É design, desempenho, sustentabilidade, interatividade e eficiência de processo. Então, o design, eu acho que ele fala por si só, né? Quando você olha, aquilo te agrada. Mas a gente tem uma preocupação com o design, que é um design minimalista no sentido da gente constrói aquilo que é essencial. A gente não se apega a grandes adornos, a gente não se apega a coisas que são desnecessárias. O nosso design ele é feito para aquilo que é essencial, aquilo que a gente precisa para viver. Entendi. Tá? Aí na parte de desempenho, a gente busca muito entender como construir para aquela construção desempenhar. E aí a gente parte de um princípio que primeiro a gente precisa entender muito o local onde a gente vai construir. Então a gente faz um estudo bioclimático muito profundo. Então a gente estuda, por exemplo, não só a temperatura do ar, a gente estuda a temperatura do ano inteiro, 24 horas por dia, qual que é a variação, para a gente poder entender a temperatura naquele local. Aí a gente estuda, por exemplo, a temperatura do solo. Por que a temperatura do solo? Putz, porque será que você vai precisar da temperatura do solo para aquecer sua casa? Ou você vai precisar soltar a sua casa porque ele é quente ou frio demais? E o vento? Como que é o vento? Como que é a velocidade? Como que é a umidade? Como que é a temperatura? Da onde ele vem? Enfim, quando você entende tudo isso, você consegue construir uma casa que conversa com isso e tira proveito disso. Às vezes a gente quer construir pelo design e acaba construindo um negócio que briga com tudo isso. E aí você dá ali ar-condicionado, o piso ficou frio, aí você começa a colocar um tapete, você começa a tentar maquiar uma coisa que você poderia ter resolvido na essência. E deixa de ser sustentável, né? Exatamente. Segundo a definição de sustentabilidade, Exatamente. Que é você manter essas relações bem, você entender o meio onde você está aplicando aquela construção vai fazer total diferença. E aí a gente faz um estudo posterior a tudo isso, como a gente faz o projeto todo em BIM, né? A gente tem toda essa modelagem e aí a gente faz um estudo
de desempenho. Então tá, dadas todas essas condições, se eu construir a casa desse jeito, como que ela fica? E essa casa conceito que a gente acabou de construir agora, ela tem 90% do tempo do ano sem necessidade de ar-condicionado. Então ela vai ficar 90% do tempo do ano entre 20 e 24 graus. Então você não... Isso pensando na ventilação natural da casa. Ventilação, insolação, onde a gente colocou a janela, que tipo de material a gente usou para isolar. Então tudo isso... Nossa, que legal. Porque aí a gente não precisa... Quer dizer, se você fala, putz, eu adoro um ar-condicionado a 16 graus, aí você vai lá e liga. Mas ele mesmo não é assim você vai estar com um delta menor. Gasto, exatamente. Um gasto bem menor, né? Mesmo se a pessoa quiser ficar nos 16 graus. Exatamente, bem menor. Que legal. Bem menor. E para essa parte de desempenho, a gente faz, além de um estudo bioclimático, a gente faz um estudo de materiais. Então a gente entende quais são as possibilidades de material para colocar na obra. Tá? E dentro desse entendimento, aí tem uma série de questões. Então, por exemplo, primeiro, a gente entende a emissão de carbono. Quais conjuntos de materiais emitem que quantidade de carbono? Esse é um dos parâmetros para a gente escolher também. Um outro parâmetro é isolamento térmico, isolamento acústico, a distância desse material da obra, material, que tipo de entulho esse material gera em quantidade, que tipo de entulho para a gente poder destinar corretamente. Então a gente pega o estudo bioclimático e o estudo de materiais e aí a gente desenha a casa considerando tudo isso. Bom, eu tenho um terreno que se comporta assim, eu tenho um material que se comporta dessa forma, como eu junto isso para ter esse desempenho? E o desempenho, ele interage muito com a sustentabilidade, muito. Né? Olhando assim, como você está falando agora, acho que são coisas que exatamente vão ali correm em paralelo. Paralelo. E a gente pensa no desempenho não só na obra, mas como é que isso vai desempenhar ao longo do tempo. Na vida útil a um tempo bem grande dessa construção. E aí, depois do desempenho, Sustentabilidade. Isso, então, a sustentabilidade é isso que eu já estava te contando. Mas a gente tem uma preocupação também, assim como eu falei do desempenho, a sustentabilidade ela tem que estar na construção, mas a gente tem que entregar essa sustentabilidade para o morador usar. Eu acredito que tem pessoas que já fazem isso naturalmente, porque elas já encontraram formas de fazer. Tem pessoas que gostariam muito de ter uma vida mais sustentável, mas não encontraram ainda como. Tá? Então tem gente que pensa, putz, eu quero compostar o meu lixo orgânico, mas putz, eu não sei mexer com minhocário, eu não sei. Então assim, qual que foi a nossa busca aí na sustentabilidade? Como trazer sistemas que facilitem a vida das pessoas para levarem essa vida mais sustentável. Então, por exemplo, a gente entrega uma casa já com energia solar. Então a casa é autossuficiente, ela gera uma energia para que a casa inteira funcione. Se ela produzir energia a mais, ela joga para a rede. E aí num dia que não fizer sol, ela capta da rede e ela vai fazendo um crédito e débito, mas teoricamente ela produz o suficiente para isso. E isso para água quente também. A gente tem placas solares que aquecem a água, ligadas num boiler elétrico que também está ligado na energia solar. Então a água quente também está sendo lá produzida sem necessidade de gás. Tá? E tem uma coisa que eu gosto muito, para mim, assim, o maior desafio é como tratar lixo orgânico. E a gente buscou alguns sistemas. Então a gente tem, por exemplo, na casa uma composteira elétrica. Eu já vi composteiras elétricas em refeitórios, em empresas, não é uma coisa muito comum em casa. Em casa. Mas foi uma solução que a gente achou, porque assim, é uma caixa, e aí você joga todo o lixo orgânico lá, e eu testei, tá? Eu fiquei 3 semanas testando, eu me apaixonei por ela, porque eu jogava tudo ali. Tipo, era um dia de cozinhar em casa, porque em casa a gente, quarta-feira é o dia de organizar a cozinha. A gente jogava tudo lá. Casca, caroço de abacate, tudo. Fechava a tampinha, ligava, ele reduz para 10% do volume original, um composto orgânico mais seco, totalmente desidratado, que ficava ali 10% no fundinho. Aí no dia seguinte eu ia lá e jogava mais um tanto, ele ia lá e abaixava. Aí aquele composto, o que você faz? Você mistura com terra e usa como adubo, ou você pega aquilo e joga fora, mas você está jogando fora, em vez de jogar fora um saco desse tamanho, você está jogando isso aqui. E é muito legal, não tem cheiro, não dá trabalho nenhum, você só vai jogando ali, um dia você vai lá e tira. E assim, a quantidade de lixo que a gente deixou de gerar e a quantidade de cheiro ruim de lixo na lavanderia, com mosca, ou aquele saquinho dentro do saquinho, sabe? Porque você tem um saquinho na pia e você fecha e joga no saco do sacão da lavanderia. Não tinha mais. Era jogar ali e acabou. Então assim,
Você vê como é uma sustentabilidade que não é mais cara, mais chata, mais trabalhosa? Ela estava ali para ajudar a gente e funciona super bem, funciona para todo mundo, funciona para quem está operando, funciona para quem vai coletar o lixo, funciona para o planeta, se a gente quiser falar de uma forma mais holística, funciona. Então, é o que você falou, que é a sustentabilidade e o desempenho junto. Aí a gente fez um outro item que não queria ter lixo no banheiro. Então a gente pensou como é que a gente ia fazer, a gente colocou vaso com triturador. O vaso com triturador é um vaso que é utilizado hoje em obras quando você quer num apartamento fazer um lavabo num lugar onde você não pode fazer a tubulação por baixo. Tipo, você quer colocar um banheiro em si num apartamento, embaixo não tem um banheiro. Então as pessoas usam isso porque é um esgoto que é triturado e bombeado, então a tubulação vai por cima. E a gente pensou, por que a gente não usa esse vaso, mesmo não precisando desse problema técnico, dessa questão técnica. Por que a gente não usa? E aí a gente colocou, então lá você entra, joga o papel, dá a descarga, acabou. Vai para um biodigestor que a gente instalou, que trata isso, é diferente de uma fossa, que a fossa você precisa limpar de 6 em 6 meses, o biodigestor você não precisa. Sai um resíduo lá na canaleta de água pluvial, que é uma água limpa, não é potável, mas é limpa, e assim a gente tratou o nosso resíduo orgânico. Tá 100% resolvido? Não tá. Se você for pensar em fralda, absorvente, quer dizer, a gente tem um caminho para percorrer, mas a gente tem que também ir comemorando cada etapa. As vitórias parciais, né? Então, assim, qual que é a nossa meta? Tá lá anotado. Então, vamos tentar resolver essa questão da fralda. Tá lá. Um dia a gente vai chegar, mas assim, a gente já vai levando para um outro patamar, sabe? Um patamar de que você gera menos resíduo mesmo. Nossa, bem legal. Então a ideia é não só reduzir a emissão de gás carbônico durante a construção, mas fazer com que você tenha a pessoa tenha uma vida mais sustentável no decorrer da vida. Exatamente. Em relação à construção em si, quais estratégias vocês avaliaram quanto uma casa gera de gás carbônico? Como que foi essa definição para vocês chegarem e falarem, está sendo mais sustentável ou não está sendo mais sustentável? Então, essa questão, ela é uma matriz assim com muitas variáveis, tá? Por exemplo, para a emissão de carbono. A emissão de carbono de um material, ela é calculada através do ciclo de vida. O ciclo de vida é uma análise que calcula quanto esse material emite de carbono desde que ele é produzido, extraído, manufaturado, transportado, colocado na obra e futuramente desmontado e destinado. Então aí você entende quanto que o material emite de carbono. Quem deveria fazer essa análise, né, é o fabricante do material, porque ele sabe como que é feito todo esse processo. A gente não tem ainda aqui no país um estímulo ou uma vontade ou que todos os fornecedores façam isso. Você não consegue chegar num fabricante de louça, de metal de piso e ele te falar exatamente qual que é a pegada de carbono daquele material. Entendi. Então a gente trabalha com as pegadas que a gente tem de alguns fornecedores e com tabelas internacionais que fazem uma estimativa. Mas você entende que a estimativa pode variar muito, porque pode ser produzido da forma A ou da forma B. Mas a gente acredita nas boas práticas aí das empresas que foram envolvidas nessa listagem e a gente usa essas tabelas. E a gente contratou uma empresa para fazer esses cálculos para a gente. Então, quando a gente estava fazendo esse cálculo de material, ela fez o bioclimático, a empresa YouGreen é uma empresa super bacana, que ajudou a gente muito no processo, até entender, porque uma coisa é você querer fazer e a outra é você realmente conseguir. E eles mostraram pra gente o processo. Então ela pegou e sentou com a gente e falou assim, vamos fazer esse estudo de material. Então vamos tentar compor. Para fazer uma estrutura de madeira, você precisa da estrutura, mais essa cobertura, mais isso, mais aquilo. Este pacote aqui tem esses materiais e aí esse conjunto de materiais dá essa pegada de carbono. Porque vocês tinham várias estratégias pensadas para conseguir fazer, por exemplo, a estrutura, os fechamentos. Exatamente, várias opções. Várias opções. E vocês avaliaram a eficiência de todas elas relacionada a todos os pilares da empresa. Exatamente. Nossa, que legal. E aí, na verdade, assim, só que o nosso estudo ele foi da extração até o final da produção do material. Porque o transporte a gente considerou que todos viriam de São Paulo, então seria o mesmo transporte, e a gente não fez da parte de demolição. Quer dizer que essa casa pode durar
sei lá, 100 anos, mas daqui depois, 100 anos alguém vai desmontá-la. A gente já pensou em fazer um processo que não tenha muitas camadas sobrepostas, para ser uma demolição mais simples lá no futuro. Então, por exemplo, a gente tem estrutura, no meio, entre as estruturas a gente tem fechamento de steel frame, quer dizer, desmonta a placa, desmonta perfil, eu vou ter materiais puros lá na frente para destinar corretamente. Mas a gente não considerou isso no nosso cálculo, tá? O nosso cálculo parou na parte de construção. E aí a gente escolheu os materiais assim, qual que é a pegada de carbono, mas também não adianta ter uma pegada de carbono baixa se gera um resíduo que eu não consigo destinar, você entende? Então é aí que a gente começa a fazer um Lego e meio entender, eu não vou conseguir ter tudo de tudo, mas aonde que eu consigo ir escolhendo os pontos que me fazem chegar num conjunto que a gente entendeu que foi o melhor ali dentro que se apresentava. Bom, você já falou de 3 pilares que são essenciais aí na D76. E o quarto pilar qual que é, Thaís? O quarto pilar é a interatividade. A gente hoje vive num mundo digital. E a gente entende que a casa é muito analógica ainda hoje. Como é que a gente faz a casa ser mais interativa? Então a gente faz por alguns sistemas, né? Primeiro a casa é totalmente automatizada. E ela tem uma automação que não é uma automação que a gente tentou colocar depois de tudo pronto. Ela já foi pensada na raiz. Tá? Então é automatizado lá a iluminação, o ar-condicionado, a irrigação, as câmeras, as persianas de fachada. A gente tem persianas na fachada com uma certa distância do vidro para poder segurar esse calor antes dele chegar no vidro. E elas são automatizadas também. Essa automação, ela faz com que você consiga interagir melhor com a casa. Você comanda e a casa vem respondendo. Ela é muito viva também. Eu vou te dar um exemplo da iluminação. A iluminação, como a gente conhece, ela tem um ponto de energia que chega na lâmpada ali, e isso vai para o interruptor para fazer o comando. A gente fez um sistema que a luminária ela é ligada no quadro de luz diretamente, e o interruptor é ligado no quadro de rede diretamente. Então, eles não estão ligados entre si. E os 2 quadros são um do lado do outro. E lá no quadro você faz o match. Então, lá no quadro eu digo, esse interruptor acende essa luz, esse acende essa. E é uma coisa viva, você pode chegar amanhã e falar, nossa, para mim seria fantástico se do meu quarto eu conseguisse acender o jardim. Você vai lá e muda. Nossa, seria muito bom se eu pudesse desligar o ar-condicionado do quarto da minha filha, porque ela liga, mas depois ela fica morrendo de frio. Você coloca ali do seu lado. E você coloca isso também num tablet e no celular. Então, a gente entrega para o comprador um tablet com tudo isso funcionando, os teclados também todos funcionando na casa, e ele pode instalar no celular. Mas a facilidade que você tem de mudar os comandos sem quebrar, sem precisar fazer obra, é uma programação. Quase como uma casa robô. Você consegue tirar o melhor disso, né? Que legal. E na verdade, assim, quando você fala uma casa robô, assim, mas é um robô que é feito para te atender. Entende? Não é que ficou mecanizado, não é que ficou duro. Você está usando a tecnologia ao seu favor, a ter uma vida mais saudável, entende? Com certeza, não, faz toda a diferença. E aí a gente tem uma coisa que eu adoro também nesse sistema de automação, que você pode comandar à distância. Então você saiu de casa, nossa, esqueci o ar ligado, você aperta o botão, você desliga. Bem comum isso acontecer, né? Isso acontece muito. E tem uma outra coisa que é o botão desliga tudo. Sabe quando você vai dormir e você fica caçando, vou ligar, desligo o ar, desligar? A gente tem um botão que é desligar a casa. Então você aperta o botão, você tem até que apertar forte para não botão apertar boa sem noite. querer. E aí ele começa, ele apaga a luz, ele apaga o som. A gente tem som ambiente também, porque a gente entende que isso vem com a casa, tá? Porque a gente entende que isso também traz um bem-estar. Mas você aperta o botão e aí ele desliga tudo. Ele vai desligar o ar, ele vai baixar a persiana, ele vai desligar as luzes, vai desligar o som, desliga tudo e aí você vai dormir. Ou você vai embora, enfim. Então, é uma forma diferente de lidar com a casa, entende? É uma forma mais atual de você lidar com ela. E aí, no complemento disso, a gente tem um manual interativo. Então, a gente não entrega um manual caderninho, a gente tem um manual que também vai no iPad. E a gente tem uma realidade aumentada. Como essa casa foi construída toda no BIM, a gente tem essa casa modelada em 3D. Então, por que não entregar isso para o cliente? Então, a gente tem um sistema, isso foi feito com um parceiro também, que ele colocou essa casa num aplicativo, então você chega, aponta o seu celular para uma parede e você vê tudo que está por trás dela. Então, onde passam os canos, onde passam os conduítes.
E aí você consegue entender a sua casa. Então, vou prender um quadro. Aonde passa um cano? Deixa eu olhar, o cano passa ali. Então, você começa a entender como está funcionando. E a gente tem, por desenho, a gente faz um processo de distribuição de instalações bem eficiente. Então, a gente tenta juntar tudo isso num eixo central. E a pessoa vai começar a entender isso. Nossa, você vê como isso aqui está otimizado, os canos passam por aqui, chegam direto no banheiro, não passam pelos quartos, eles estão distribuídos de uma forma mais eficiente. Então, tudo isso cria uma interatividade, um entendimento da casa. Para a gente, esse é um pilar bem importante também. E o outro pilar, o último, qual é? O último é a eficiência de processo. Na verdade, dos 5 pilares, o eficiência de processo é aquele que quem compra o produto final ou quem vive o produto final, ele não vê. Mas é o que faz com que a gente consiga entregar a todos os outros. Porque o nosso objetivo é fazer uma casa bem pensada, bem construída, de forma rápida e eficiente, e que a gente consiga usar essa economia que a gente tem aqui, trazendo todos esses sistemas. E vender uma casa pelo mesmo preço que as outras casas são vendidas no mercado, mas a gente transformou essa ineficiência em sistemas que são incorporados na casa. Para te dar uma ideia, nossa, que interessante. Hoje, o número que se fala é entre 30% e 35% de material que entra em obra sai como resíduo. Que é aquela coisa, você pega uma parede, constrói, embossa, reboca, quebra tudo, passa os canos, fecha, e aí você joga fora uma quantidade de material e pensa, 30% a 35%. Quer dizer, você comprou esse material, ele entrou na sua obra, ele foi processado lá, usou mão de obra, saiu com entulho, você paga para isso ir embora. Quer dizer, quanto dinheiro está aí? E aí a gente faz uma obra, essa última obra que a gente fez em 8 meses uma casa de 600 metros de alto padrão. As casas, no geral, elas demoram 18, 24 meses para serem feitas. Similar a que vocês fizeram. Quanto tem de custo indireto aí? Quantas pessoas envolvidas, transporte, moradia, é muito dinheiro, né? E isso é muito aceito. Então, você acaba fazendo em 2 meses e não pensa, puxa, dá para fazer em menos, dá para fazer gastando menos e pegar esse valor e reverter para casa. E ainda ter lucro com isso. Então, essa eficiência de processo é um pilar que também para a gente ele é fundamental, porque a gente criou um sistema de trabalho onde a gente consegue ir tirando esses desperdícios. Assim, chegamos no ponto que a gente queria? Claro que não. É um trabalho constante, né? E as coisas tendem a ir cada vez mais melhorando. Mas como a gente faz? A gente tem 6 meses de projeto. Então, nesses 6 meses de projeto, a gente cuida do projeto em si, do design, a gente cuida de levantar todos os custos, fazer o planejamento de como isso seria construído. Aí a gente chama todos os fornecedores, porque a gente não quer discutir detalhamento em obra. Então vem o pessoal da estrutura, vem o pessoal do caixilho, vem o pessoal do ar-condicionado. Aí a gente senta e é shop drawing na mesa já, como que essa casa vai ser construída. E aí quando o projeto está pronto, ele está pronto no virtual que a gente fez em BIM, exatamente o que vai estar lá. E aí quando a gente Porque você já olhou a cadeia inteira. Você não está fazendo só o projeto e depois indo ao mercado, né? Não. Porque isso faz uma diferença tremenda, porque depois você vai no mercado e daí você não encontra aquilo que você pensou antes. Ou o fornecedor chega com uma demanda diferente. Mas para eu encaixar o meu caixilho, eu preciso ter uma verga aqui, eu preciso ter uma boneca. Enfim, ele vem com a necessidade, aí você tenta adaptar. Quando você traz isso antes, você já discute ali todos os problemas. E quando você traz os fornecedores junto, ainda eles se ajudam, né? Mas se eu fizer isso, não, mas aí eu faço isso, e aí junta todo mundo e você cria mesmo. É como se você criasse essa casa virtualmente primeiro, para depois ir lá e aí quando você vai colocar é montagem, porque você já pensou tudo antes. Eu gosto de dizer que assim, a gente constrói carro assim, né? As pessoas pensam, projetam, ninguém fica lá na hora da linha de produção tentando entender se a lanterna é redonda ou quadrada, ou como é que ela vai encaixar na lataria. E a gente não chegou nesse nível de construção civil, acho que a gente tem um caminho muito longo. Mas assim, por que não pensar tudo isso antes e ir lá e construir? E quando a gente fez essa casa em 8 meses, a gente foi lá para cumprir aquilo que a gente tinha combinado lá atrás. E a gente só começa quando está tudo pronto. Porque é a pequena coisa que você deixa para trás que depois vira aquele rabinho que você não vai terminar nunca mais. Então, com a qualidade péssima. Péssima, com o fornecedor que você achou na hora. Então, assim,
tem que pensar em tudo mesmo para chegar nesse processo. E dentro desse processo, a gente foi tentando entender se a gente poderia mudar algumas ordens do sistema tradicional para trazer mais eficiência. Aí, alguns exemplos, uma coisa que a gente fez foi passar todas as redes enterradas como uma das primeiras atividades da obra. Então, a gente fez a terraplanagem, e aí, enquanto a gente fazia a fundação profunda, a gente passou todas as redes enterradas. E aí, todas mesmo, as externas, as internas, a gente tinha os caninhos apontados do esgoto, das torneiras, das pias, estava tudo ali apontado naquele mar de terra. Então, uma mudança de raciocínio até para quem estava trabalhando. Exatamente. Ali, né? A gente teve que conversar com as pessoas, falar, não, vamos fazer, porque as pessoas estão muito acostumadas a passar cano nas paredes. A gente falou, não, vamos fazer que vai dar certo. A gente vai, se não der certo, a gente vai refazer até dar certo. Mas a gente fez, e aí depois a gente concretou a fundação rasa, né, o radier, e aí a gente gramou para a gente poder ter uma obra limpa e trabalhar num ambiente limpo, porque eu acho que a obra, quando ela é desorganizada e ela é suja, ela te leva para um lugar ruim de não pensar. E aí você fica naquele ambiente e aquilo ele não te leva para um lugar de deixa eu pensar como é que eu posso fazer isso melhor com mais qualidade. Você já está vivendo ali no caos, então qualquer coisa melhor que aquilo já está aceitável. Então a gente trabalhou nesse ambiente limpo e aí quando esses caninhos ficaram apontados, a gente falou, bom, agora vamos fazer o contrapiso. E aí a gente fez o contrapiso marcando o desnível, box de banheiro, etc., também fora da ordem. E aí, quando a gente veio com o steel frame, que é um fechamento limpo, né, muito mais limpo que uma alvenaria, a gente foi lá e encaixou certinho ali onde estavam as tubulações, todas previstas. E pra gente foi assim, é aquela alegria de falar, tá vendo como dá certo? Dá certo! Dá trabalho, você precisa parar, pensar, e às vezes você faz e fala assim, nossa, gente, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Você tá com aquela com dúvida de você mesmo. Porque você tá fazendo um negócio, né, fora daquilo que você tá acostumado a fazer. Mas aí quando você vê que dá certo, você fala, gente, não é que deu certo? Deu certo e assim, eu não quebrei uma alvenaria para passar um cano. A gente não trabalha com alvenaria, tá? Mas a gente não teve que quebrar e jogar nada fora para passar um cano, porque a parede veio e abraçou a tubulação que já estava ali. Então, quando você... Todo esse pensamento, né, de tentar alterar as ordens ou de se programar tudo antes, foi o que fez a gente construir em 8 meses, ter aí pelo menos 12 meses a menos de indireto, ter muito menos desperdício e reverter isso para casa, quer dizer, para a pessoa que vai morar, ela está recebendo isso. Ninguém perdeu, você entende? E aí que eu falo de sustentabilidade. Isso é uma forma sustentável, não é o matinho, não é a plantinha na mão, que assim, não estou diminuindo aqui, sabe? É muito importante. Não, mas é você entender que isso traz mais eficiência, traz um produto melhor, traz mais rentabilidade. Melhor para todo mundo. Para todo mundo. Melhor para quem está ali trabalhando, né? E eu achei essa visão sua muito legal, porque é melhor para quem está ali trabalhando, é melhor para quem está comprando o empreendimento posteriormente. É melhor para a gente melhor para quem está projetando e construir. Gente, muito bacana. É uma alegria, assim, você ver que você começar a pensar que talvez dê, você chega lá e dá, sabe? E dá para fazer. E eu acho que a gente tem muito para melhorar ainda, muito. A gente fez essa casa, conceito, a gente está agora com o 2º, 3º projeto, e a gente está sempre assim, antenado, olhando o que tem por aí, porque na verdade o que a gente faz? A gente vai em busca de empresas que tenham também essa vontade, né? Venham se juntar a gente para a gente fazer esse debate e construir. Então a gente fica olhando e eu tenho certeza que assim, vai aparecer mais coisa e as pessoas vão se desenvolvendo e a gente vai trazendo cada vez um produto melhor. E a tecnologia também vai sendo progressiva, Sim. né? E vai trazendo mais produtos com qualidades diferentes e que atendam essa demanda. Exato. Thaís, então vocês trabalham com esses 5 pilares, e esses 5 pilares, eles têm diferença de peso entre eles? Tipo, a sustentabilidade é mais importante do que o desempenho? Tem alguma questão de diferença entre esses pilares ou não? Olha, os 5 pilares, eles são os nossos guias, né? A gente, idealmente, a gente teria tirado nota 10 nos 5, mas são escolhas, né? Então a gente tenta sempre equalizar isso para a melhor medida possível, tá? Não tem um que seja mais importante que o outro, mas toda decisão que a gente vai tomar, a gente para e fala, atende. Então, por exemplo, não tem como ser bonito e não ter desempenho. Não tem como ser sustentável e ser feio.
né? Então, assim, a gente precisa ir sempre medindo. Não dá para ter tudo de todos, mas a gente tenta equalizar sempre na melhor forma. O importante, que eu acho, é o exercício de você trazer para cada desafio, para cada pergunta, põe os 5 na mesa. E aí, como que eu estou atendendo cada um? Eu estou tirando o melhor de cada um naquela solução? Sabe? Não significa que todos estão iguaizinhos, têm a mesma nota, chega no mesmo valor, mas a gente olha para todos. Porque, assim, atualmente na construção civil eu vejo muito, prezar muito pela estética, por exemplo, e não prezar pelo restante, sabe? A estética acima de tudo. Não, ainda mais num empreendimento de alto padrão, não sei se você tem a mesma visão que eu. Normalmente se preza muito pela estética. Sim. Eu acho e o resto vem atrás. É isso? Você sente isso também ou não? Eu acho que a gente trabalha de forma muito segmentada e por isso que a gente trouxe para fazer junto a incorporação, o projeto e a obra. Quando a gente trabalhar de forma segmentada quando você está fazendo um projeto, você está pensando na estética, você está pensando no layout, você está pensando em N questões relacionadas ao design. Uhum. Aí quando você vai construir, você começa a pensar em qual que é o desempenho da coisa, como que é a maneira mais fácil de construir, qual que é a forma mais barata, que às vezes você vai tentar diminuir o teu custo. Então, assim, são momentos diferentes e quando eles não estão conectados, você trata eles isoladamente. E o que a gente tenta fazer, né, o nosso objetivo é incorporação, projeto e construção. E aí a gente amarra todas essas etapas. Quer dizer, quando eu estou projetando, eu já estou projetando com a cabeça de quem vai construir. Eu já trago o fornecedor para discussão, porque o pilar design vai estar sendo debatido ali, mas ele já vai trazer o pilar desempenho. Olha, não adianta tirar o rufo porque fica bonito, porque vai chover dentro. Não, você entende? Eu trouxe uma discussão óbvia, mas assim, são várias discussões. Você quer tirar a pingadeira, mas não dá. Então, assim, e essa discussão ela acontece de forma segmentada. Às vezes você recebe um projeto que ele dá umas esticadas no design e você vai ter que resolver na obra. E aí é como você vai resolver, em que tempo você vai resolver e a que custo você vai resolver. Então, quando você junta tudo isso e a nossa proposta, é ver o processo como um todo e entregar no final um produto. E não entregar um serviço de projeto, um serviço de construção. A gente está mirando o produto final e como que ele vai desempenhar lá na frente. Como que a pessoa que vai viver nele vai se sentir ali dentro. Acho que então esse é o maior problema atual da nossa cadeia, né? Entrega de serviços de maneira segmentada. Assim, a entrega até pode ser segmentada, dado que você tem profissionais especializados em cada parte, né, desse processo. Mas precisa ser mais integrado. Né, precisa ter mais diálogo entre essas partes. E eu vejo hoje que está cada um muito focado no seu e o olhar não abre para ver o que isso pode gerar de problema na parte seguinte da cadeia. Sabe? E até para você ter um empreendimento sustentável, se não tiver esse vínculo, né, de você projetar já pensando no todo, você não consegue ter não consegue aplicar esse pilar, concorda? É muito difícil. Você vai conseguir na medida do possível, mas você não vai tirar, né, aquele proveito dele, fazer com que isso realmente funcione. Você acredita assim, que existem práticas sustentáveis que eu já posso adotar no projeto? Por exemplo, no projeto arquitetônico, existem práticas sustentáveis que eu posso adotar ali? Sim. Quando a gente traz o projeto para frente e discute tudo, e os fornecedores trazem as questões e as dores que eles têm, você já consegue no projeto tirar muito proveito disso. Então, por exemplo, a gente construiu essa casa com o pé direito de 2,96. E ela tem um pé direito de 2,96 porque o caixilho fica do lado de fora da casa, no desnível, então o caixilho tem 3 metros de altura. E quando a gente estava conversando com o pessoal do caixilho, eles falaram, olha, a barra de alumínio tem 6. Então o melhor aproveitamento dela é 3 metros. Se você faz maior que isso, você faz um caixilho de 3,10, você perde os 2,90 que sobram. Se você faz menor, você acaba jogando fora. Então qual que é o melhor aproveitamento? Então, o melhor aproveitamento para a gente foi 3 metros no caixilho, 2,96 interno. Você vê como essa conversa anterior, ela trouxe uma questão de economia e eficiência que se eu não tivesse discutido antes, talvez eu tivesse feito um pé direito de 3,10, por alguma razão estética, e na obra eu não ia mais ter como trazer essa questão para ser discutida. É verdade. E aí eu ia ter que viver com aquilo que eu decidi sem ter todas as informações do processo.
E no desenvolvimento de projetos assim, de instalações, de estrutura, você vê também práticas sustentáveis que podem ser aplicadas? Você pode dar uns exemplos assim, para a gente de práticas sustentáveis que podem ser adotadas nesse tipo de projeto? Bom, da nossa experiência nessa casa, eu vou falar um pouco dela. Quando a gente foi discutir estrutura de madeira, por exemplo, a gente trabalha com estrutura de madeira engenheirada, e a gente foi discutir com o fornecedor quais que eram os melhores aproveitamentos de vão. Então, como que você consegue gastar menos metro cúbico de madeira? Às vezes, quando você estica o vão um pouquinho, você acaba tendo uma viga muito maior, uma laje mais grossa. Então, como que você trabalha com isso para ter a mesma estética com a menor metragem cúbica de madeira? Esse é um ponto. Na parte de instalações, a gente cria um layout tentando, na medida do possível, sem prejudicar o design, mas colocar as áreas molhadas todas concentradas num eixo principal. Porque quando você faz isso, você distribui de uma forma linear a tubulação central e aí você só aponta para aquelas áreas molhadas. Então você não tem uma distribuição de tubulação que vira, passa por cima da casa, passa por cima do quarto, vai pra lá. Ela é mais eficiente na construção, você gasta menos material, ela é mais fácil de manter e ela não tem nenhuma tubulação passando por cima do seu teto no seu quarto, na sua sala. Então você vê que é um ganho em todas as fases, né, do processo. E são questões que você vai desenvolvendo junto com o projeto e quanto mais você antecipa todas as questões da obra e dos fornecedores, melhor desempenho você vai tendo com o seu projeto. E Thaís, você comentou aqui que em relação ao lixo, 35% normalmente do lixo gerado numa obra 35% do material que entra na obra é jogado fora, vira lixo. Na experiência da casa, como que foi isso em relação a isso? Vocês conseguiram reduzir significativamente essa porcentagem? Sim. Primeiro a gente escolheu sistemas que gerassem menos entulho. Tá? Então, por exemplo, a estrutura de madeira... Já começou na concepção. Tudo está interligado à concepção, né? A gente trabalha com estrutura de madeira engenheirada. Então, essa estrutura é uma estrutura que ela é montada na fábrica. Tá? E a gente tem uma preocupação também se o resíduo não está sendo gerado na obra, mas está sendo gerado na fábrica. Porque não adianta você mudar o lugar da geração de lixo. A estrutura de madeira é uma estrutura que é feita na fábrica, com lâminas de madeira colada, o resíduo é destinado, e ela chega na obra... ali, anotadinha, toda marcadinha, qual pilar vai em qual lugar, você monta, acabou, não tem forma, não tem resto, montou e vai embora. Então, essa estrutura não gera lixo, ela gera um lixo de embalagem, mas aí a gente destina corretamente, então a gente tira. Mas muita gente pode achar assim, né, agora que eu falando da madeira, mas uma estrutura de madeira tá tirando as árvores? Então, a estrutura... É legal falar disso. Vamos lá. A estrutura de madeira, ela é considerada carbono zero. Tá? Tem gente que calcula o quanto que a madeira emite de carbono no período de produção e instalação na obra. Mas se você calcula toda a vida útil da madeira, a madeira foi plantada um dia. E ela capturou carbono por um tanto da vida útil dela. E aí, então, ela foi extraída para ser produzida uma estrutura de madeira. O tanto de carbono que ela emite nesta construção aqui é menor do tanto que ela capturou enquanto árvore. Então, ela é considerada uma estrutura de carbono zero. Diferente de uma estrutura de cimento, por exemplo, que ela já parte de uma extração. Ela não tem um período de captura de carbono. Você entende? Existem algumas tecnologias que estão sendo desenvolvidas de um concreto que faz captura de carbono depois já de instalado. Mas isso é uma coisa que a gente está olhando, mas é uma coisa que ainda é futura. Hoje não acontece. Então, a madeira ela tem essa capacidade de compensar essa emissão. Entendi. Então, foi por isso que a gente escolheu. Então foi escolher. Tem um motivo, não está desmatando o planeta. Não, e é madeira reflorestada. Tá? Tudo madeira. A gente só trabalha com madeira reflorestada e certificada, tá? Para ter certeza da origem. E aí vamos voltar agora para o lixo, que eu tirei toda a sua... Então, mas aí os sistemas não geram lixo. Então, por exemplo, quando eu te falei que a gente fez as tubulações primeiro, as paredes encaparam as tubulações. Então, a gente não teve também desperdício de quebra de parede para instalar as tubulações. As paredes de steel frame também são paredes que chegam com os perfis, a gente monta os perfis, monta as chapas, a gente tem um pouco de resíduo com chapa, esse é um resíduo que a gente está tratando aqui, tentando entender as melhores formas. Porque aí, fazendo um capítulo à parte, essa foi uma obra de uma casa. E ela não gera resíduo suficiente
para a gente contratar uma empresa que vá lá coletar, porque a logística, toda essa logística não paga. Então a gente foi encontrando formas de destinar. Então a gente separou o que era reciclável e aí a gente encontrou ou no próprio condomínio uma forma de coleta disso, ou a gente foi atrás de pessoas mesmo. Será que tem alguém que está interessado no papelão, que coleta? Empresas menores, carroceiros vêm buscar e aí a gente foi entregando esse material. Foram formas que a gente foi encontrando. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai ter volume para contratar empresas ou serviços mais especializados para fazer essa coleta completa. Tá? Hoje a gente foi picando. E na parte de resíduo mesmo, que é aquilo que não tem como reaproveitar, a gente trabalhou com 5 caçambas. Que é um número que dá para ser melhorado, mas que é um número que eu acho que a gente pode comemorar, porque dentro de uma obra de 600 metros, completa, com todos os acabamentos, foi o que a gente teve de resíduo que não teve como destinar. Não sei se você vai saber essa informação, se não souber não tem o menor problema, mas assim, em relação, você chegou a calcular em relação ao volume de produtos que entrou, Quanto saiu? Não. Mas esse essa cálculo, é pra próxima. Olha, na próxima tem que Mas ter. eu vou te dar um Vai número. ser muito legal. Eu li uma matéria há pouco tempo atrás, num jornal de economia, falando que tinha uma construtora de obras de apartamentos populares. Ela estava comemorando o fato de que cada unidade de, acho que eram 47 metros quadrados, estava gerando uma caçamba de resíduo para construir, do zero. Então, você imagina um parque, um condomínio, um prédio com 200 apartamentos de 47 metros quadrados. Foram 200 caçambas para construir do zero. Então, se você parar assim, para pensar que a gente está tão acostumado com isso, que é uma coisa que meio que passa desapercebida. Você imagina você construir 200 apartamentos do zero e ter 200 caçambas? Não estou falando de reciclável, estou falando de entulho. É entulho. É muito grande. Eu acho que a nossa régua... Isso era uma comemoração, então já era uma eficiência, né? Assim. Não, eles estavam comemorando que passaram de 3 para 1. Então, assim, isso acho que a gente precisa ter esse raciocínio. Mas foi legal para ter uma referência, porque... Sim, mas como a nossa régua é baixa. Muito baixa. Você pega outras indústrias que não são indústrias de construção civil, elas lidam de uma forma muito mais... Né, a régua é muito mais alta. Eu não posso gerar tudo isso de lixo para produzir um negócio desse tamanho, gerar isso aqui de lixo. E a construção civil, ela vem desse jeito há, sei lá, séculos, e a gente acha muito normal, né? Você passa na frente de prédios que estão construindo nas ruas, aquele mar de caçamba, uma do lado da outra, assim, cheia de entulho. Que a gente ainda acha normal. E essa conta está chegando, né? Pois é, os desastres ambientais, todos que estão acontecendo, estão totalmente relacionados e a construção civil, ela tem um papel muito importante nesse impacto, né, no meio ambiente. Muito. A construção civil hoje, ela é responsável por alguma coisa entre 35% e 40% da geração da emissão de carbono do mundo. As pessoas precisam morar, as pessoas precisam trabalhar, quer dizer, a gente precisa construir lugares para essas atividades, mas não a esse custo. A gente não pode ser emissor de 40% do carbono. E aí a gente tem tudo isso que está acontecendo agora, e a gente precisa fazer essa conexão. Esse aumento de temperatura, tudo isso que está acontecendo, não foi do nada que aconteceu. Ele está acontecendo porque a gente não está percebendo como que a gente está atuando, sabe? O que a gente está causando. A gente consegue ver, putz, produziu, deu lucro, vendeu, tal, mas esse impacto? Aonde a gente está considerando isso na conta, sabe? E Thaís, você vê a possibilidade, né? Vocês fizeram um empreendimento de alto padrão e tal, mas você vê a possibilidade de essa metodologia ser aplicada em empreendimentos de uma classe média, empreendimentos menores um pouco, por exemplo, sei lá, de 100, de 80 metros quadrados. Você acha que é possível fazer dessa mesma forma? Sim, é completamente possível. A gente começou com essa casa para provar esse conceito, né? E a gente tem alguns estudos, porque para a gente o que importa? A gente precisa ter uma quantidade X de metros quadrados para conseguir pagar todo esse processo, né, de projeto, da equipe, etc. Mas se a gente distribuir essa quantidade de metros quadrados em unidades menores, é completamente possível. Então a gente construiu essa casa de 600, mas a gente construiu um condomínio de 10 casas de 150, 200 metros, é completamente viável. A gente não precisa baixar a qualidade do produto. A gente só aumenta a metragem para poder
efetivamente tirar proveito de toda a equipe, de todo o esforço que a gente coloca para construir uma metragem quadrada grande. Isso é o que a gente quer fazer. Tá? A gente quer poder levar esse tipo de produto para a maior quantidade de pessoas possíveis. Eu acho que a gente tem uma questão, assim, hoje a gente se questiona sobre muitas coisas. Sobre aquilo que a gente come, sobre aquilo que a gente veste. Então o algodão é orgânico, a comida é orgânica, a maquiagem, ela é vegana, ela é cruelty free. A gente tem esses questionamentos para muitos produtos. Por que a gente não tem para casa ainda? Eu gosto de pensar que a gente não tem para casa porque a gente não tem oferta. Porque quando a gente tiver uma oferta e a pessoa puder escolher entre uma coisa que foi construída com consciência e uma coisa que não, ela vai olhar e falar, nossa, eu quero isso aqui. É verdade. Não, com certeza. E se tiver ainda o mesmo preço, né, se com essa eficiência a gente conseguir fazer isso aqui ter o mesmo preço, nossa, aí a pessoa fala, realmente, eu tenho uma escolha agora. E aí você transforma o mercado para ele começar, né? Porque o usuário, ele começa a querer aquele. E aí você começa a transformar o mercado. Não, o mercado vai começar a repensar e vai começar a trabalhar diferente. É um trabalho lindo nesse ramo, assim, para transformar mesmo e trazer impactos positivos para o meio ambiente. Sim, a gente é super pequeno, enfim, nesse mundo, né, da construção civil. Mas se nosso trabalho for crescendo e outras pessoas também tomarem esse sentido, sabe? Pra gente, assim, acho que tem espaço para todo mundo melhorar muito essa eficiência. Tomara que isso seja... Eu vejo outras iniciativas, eu estou sempre de olho em outras pessoas e espero que a gente consiga um inspirando o outro para melhorar esse processo como um todo, sabe? Thaís, me diz uma coisa, o que você diria para aquele arquiteto ou engenheiro que tem lá seu escritório de projeto de arquitetura, de instalações, sei lá, de estrutura, e ele nunca pensou nesse tema, sustentabilidade, ele não aplica nada relacionado a esse tema nos seus projetos? Tem alguma parcela que ele consegue começar a fazer e melhorar e aí ir de maneira progressiva? Acho que tem alguns caminhos, eu acho que tem bastante coisa aí de formativa para ler, tá? Em sites especializados, em empresas que divulgam algum material, tem bastante coisa se você procurar na internet. Mas eu acho que tem uma coisa muito do dia a dia também, que é assim, você tá projetando, você precisa ir no lugar da produção, visitar uma obra. E visitar não é ir lá e olhar, é visitar, é viver aquilo. É passar um tempo ali para entender as dificuldades, entender os problemas, entender como as pessoas estão resolvendo, ir no fornecedor, entender como é que é a produção dele, porque na verdade o arquiteto que está projetando ou o engenheiro, ele está juntando uma série de pessoas, né, de empresas, e ele precisa entender como cada um funciona. Não precisa entender no detalhe, mas precisa entender ali o básico, as questões mais difíceis para ele poder trazer e resolver aquilo no projeto. O projeto não é uma coisa que quando o projeto é uma ordem e todo mundo tem que obedecer, ele não é eficiente. O bom projeto é aquele projeto que pensa na obra, no fornecedor, etc. Traz todas essas questões e resolve. Porque você, na verdade, está orquestrando todo mundo. Então, você vai lá e olha e vive aquilo e traz aquilo para falar como que eu vou resolver essa questão que envolve todas essas pessoas. Eu acho que é uma mudar de lugar, sabe? Do lugar de quem está dando as regras para o lugar de quem está... Modelo de gestão integrado. né? Você está buscando a informação para resolver aquele problema. É quase uma mudança mental na gestão em si, né? Exato. Você parar para pensar, porque antigamente a gestão era uma gestão mais ditadora, né? Mais... eu faço e todo mundo obedece. Hoje em dia, você conquista de outra maneira, né? Você, através da influência, você tem mais poder do que sendo ditador. E você está vendo que você me perguntou sobre uma forma de ser sustentável. E o que eu trouxe para você é uma forma de ser eficiente. Porque, na verdade, é isso que é sustentabilidade. É você fazer mais com menos. É você entender os recursos que você tem e usar aquilo da melhor forma. Então, por isso que eu falo, essa palavra de sustentabilidade, ela se perdeu um pouco nessa questão de que ela é você cuidar plantar uma plantinha, e não é isso. Ou colocar um sistema de reuso de água. Ou, né? E às vezes a gente pensa de horrores, maneira bem limitada mesmo. Você pensa só, projeto sustentável, reuso de água, a irrigação é toda com água reutilizada. Sim. Mas aí e tem painel solar. Você vira a casa para o lado errado, ela é super quente, você liga o ar, você não pensou nos materiais, em qual você ia gastar menos para colocar, como que foi o desperdício das escolhas que você teve lá no fornecedor.
É muito maior que isso, sabe? A questão de sustentabilidade é aquilo que eu falei, sustentável é uma coisa que pode perdurar por muito tempo, sendo bom para todo mundo que está envolvido. Isso é sustentabilidade. E Thaís, agora, para a gente fechar com chave de ouro, o que você pensa em relação à construção sustentável daqui 20 anos? Olha, da forma como as coisas vêm acontecendo e como a gente vem vendo essas coisas acontecerem, se a gente não mudar, não é nos próximos 20 anos, se a gente não começar a mudar agora, e nos próximos 10 a gente tiver uma mudança realmente efetiva, eu não sei como é que a gente vai chegar nos 20. Será que a gente consegue aguentar ainda esse desaforo que a gente faz com esse desperdício de material, com essa ineficiência? Então eu acho que não é uma coisa para a gente pensar para daqui 20 anos, é uma coisa que a gente precisa fazer agora, nos próximos 5. Você vê todos esses acordos que estão sendo feitos de emissão de carbono, eles não falam em 2050, estão falando de 2025, 2030, a gente precisa fazer isso acontecer agora, senão a conta vai vir, ela vai vir com juros assim, que vai ser muito difícil da gente pagar. E eu não estou falando isso para ser de nenhuma forma assim uma pessoa que está aqui colocando terror, sabe? Mas é para a gente realmente repensar como a gente está vivendo, como a gente está trabalhando, como a gente está produzindo, porque dá para fazer isso de uma forma que é melhor até para a gente, né? No curto prazo, a gente fala, não, mas vai ser o futuro, mas e agora? Vai ser melhor para a gente agora. E talvez não pensar tanto só, porque é muito fácil, né, para a gente pensar na gente exclusivamente, nos nossos benefícios. Mas a gente normalmente não pensa no benefício conjunto da humanidade como um todo. Eu acho que é muito isso, assim, a sustentabilidade ela está totalmente ligada a você parar de pensar só em você e pensar no conjunto, pensar em todo mundo. Não adianta você só estar bem. O bem geral, o bem para você vai ser quando todo mundo estiver bem. E você conseguir fazer com que todas essas pessoas também estejam bem. Mas e ainda você consegue fazer bem para você agora, você entende? E então, assim, ninguém está perdendo. Mas eu acho que a gente está bem acordando para isso. Acho que é uma mudança que a gente vai ver rápida, eu espero. Thaís, muito obrigada pela sua presença, pela todo esse assunto que você trouxe para a gente. Foi extremamente útil. E fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Obrigada, eu também fiquei muito feliz de estar aqui, muito legal estar com você mais uma vez, espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Com certeza. Beijo, gente, até a próxima.